Vamos aguardar mais um instante para que todos consigam conectar. Bem, sejam todas e todos muito bem-vindos. É uma satisfação recebê-los aqui novamente. Eu quero orientar as senhoras que, caso tenham perguntas, elas serão respondidas ao final da explanação da doutora Mariana. Vocês devem utilizar, por gentileza, a ferramenta QIA para fazer as perguntas. As perguntas não devem ser feitas pelo chat. Vocês podem utilizar o chat para fazer interações entre vocês, mas perguntas devem ser feitas através da ferramenta QIA, tá bem? Eu vou passar, então, a palavra para a Paula, nossa colega servidora da Justiça, para o início dos trabalhos e a apresentação da doutora Mariana. Aí, boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, em menção ao Outubro Rosa, a gente vai ter uma palestra Nutrição e Saúde da Mulher, e ela vai ser apresentada pela nutricionista Mariana Paganotto. A doutora Mariana, ela é nutricionista e mestre em Medicina Interna e Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Fisiologia Humana pela PUC Paraná, atualmente é coordenadora do curso de pós-graduação em Nutrição na Unibrasil e é coordenadora da nutrição no Laboratório de Transtornos Alimentares e Obesidade. Eu quero agradecer, doutora Mariana, pela presença, pela disponibilidade e por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos aqui com a gente hoje. Passo a palavra agora à doutora Mariana Paganotto. Muito obrigada, Paula. Agradeço a todos que estão envolvidos aí com a organização, o suporte técnico agora que me auxiliou aqui no início dessa conversa. É um prazer, então, poder estar aqui, conversando um pouquinho sobre algo que é tão importante e, de repente, a gente deixa um pouco de lado pelos afazeres do dia a dia, Então, a Paula já me apresentou profissionalmente, mas eu também gostaria de falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal, Eu sou casada, mãe de 2 filhos, tenho um menininho de 5 anos e uma menina de 2 anos e 6 meses. Então, assim como muitas, acredito que estão participando dessa conversa, a gente tem que conciliar o profissional com o pessoal, E eu acredito que esse seja o grande desafio para a gente poder manter aí um estado bom de saúde, Então, por que falar sobre a saúde da mulher? A Paula já comentou um pouco aí sobre o Outubro Rosa, Que a gente todo ano faz menção a essa questão de prevenção, do câncer e dar uma atenção voltada aí à mulher. E por que não falarmos também um pouco aí, da característica da mulher, Eu acho que essa imagem, ela é bastante conhecida, acho que ela é divulgada nas redes sociais, como a mulher, ela é multitarefas, Como ela precisa, então, estar em equilíbrio, dando conta de tantas coisas, Então, e nesse ano, com a pandemia e o trabalho em home office, isso tudo ficou mais acentuado, acho que fomos todas pegas de surpresa e precisamos nos adaptar, nos reinventar. Algumas tiveram um pouquinho mais de facilidade em se organizar, outras não, mas é bastante interessante a gente estar falando e trazendo à tona essa questão aí sobre a saúde da mulher, E pensando que a gente tem tantas tarefas a fazer, A gente tem muitas vezes essa outra imagem aí, Que chama a atenção da gente, que a mulher, tem esse papel de se representar forte, líder, a personagem é invencível, muitas vezes a gente gostaria de ser assim também, Tá sempre disposta a tudo, com o cabelo bem cuidado, com o corpo nas medidas certas, E muitas vezes a gente gostaria, e quer se sentir assim, quer assumir essa posição, mas por que não se permitir também não ter todo esse poder, essa força, essa liderança, Por que não se permitir não fazer nada de vez em quando? Por que não se permitir
se sentir cansada, se sentir precisando também ser cuidada, né? Vejam a imagem ali que ela tem um olhar distante, parece que a cabeça está vazia, não está pensando em nada, está tomando um sorvete simplesmente porque quer tomar esse sorvete, porque gosta ou porque quer sentir um conforto, um bem-estar. Então, eu vejo que na minha prática, na minha vivência como mulher e na minha prática profissional, que essas duas personagens muitas vezes se duelam aí, né? Dentro do nosso contexto, né? Eu me cobro e parece que a sociedade cobra, parece que a família cobra, que eu seja aquela mulher forte e invencível e que está sempre à disposição, mas eu também quero poder, né? Sinto a necessidade de precisar também de um pouco de atenção, precisar não fazer nada, precisar ficar quieta, né? Então, eu trabalho como nutricionista há 15 anos e em consultório, e felizmente eu tenho uma rede de profissionais aí da saúde mental, então, tanto psicólogos como psiquiatras, que a gente trabalha em conjunto, a gente estuda junto, a gente faz congresso junto, a gente debate os casos que a gente atende em comum, e isso não é só uma percepção minha, né? Então, em diferentes centros de equipes médicas e de outros profissionais que a gente conversa, a gente percebe que essas duas imagens aí, muitas vezes, elas são conflitantes para a própria mulher, né? Então, o ideal, o perfeito, seria que a gente tivesse um equilíbrio entre os dois, né? Porque não é ruim, né? Ter um certo controle sobre as atividades, né? Não é negativo demonstrar, né? A própria força feminina, liderança feminina, seja no trabalho, seja em casa, né? A gente sabe que filhos que são educados por pais, né? Que cada um tem o seu papel dentro de casa, que tem aquela hierarquia do que é a mãe, do que é o filho. Normalmente eles crescem, né? Dentro de um contexto mais saudável também, mas muitas vezes se permitir também, nossa, eu estou cansada, eu preciso parar, eu preciso do momento para não fazer nada, eu preciso cuidar de mim, né? A questão aí como nutricionista, né? Eu achei interessante a gravura ali que ela tá comendo um doce, né? E eu percebo na minha prática como as mulheres se cobram, né? Da necessidade que às vezes tem de comer um doce, né? Porque é cheio de calorias, de gordura, de açúcar e tem uma cobrança também dessa imagem, né? Da imagem corporal e uma cobrança além de tudo que envolve, né? A família e trabalho e casa e estudos, tem a cobrança, né? De quantos centímetros está aqui, quanto está ali, qual manequim eu estou vestindo. E muitas vezes a mulher não respeita vontades simples, como é, por exemplo, comer um doce, né? A gente vai falar aqui de variação hormonal, a gente vai falar de TPM, né? E eu vejo no relato das mulheres que eu acompanho, quanto elas se cobram com relação a essa questão da alimentação, né? Eu estou mostrando dois extremos aqui em imagens de mulher, mas a gente percebe que a mídia ela está sempre trabalhando com extremos, né? E isso na alimentação também. Então é muito comum a gente ver divulgação na mídia de sua alimentação para ser saudável, você precisa comer alface, batata doce com um peito de frango e, né, sementes de várias, né, qualidades. Ou se você, de repente, comeu doce, se permitir comer um pão, se comer uma batata, se não for batata doce, a outra não presta, enfim. Então, existe muito sensacionalismo, existe muito extremismo nessa questão da alimentação também. E a gente percebe que isso, né, a alimentação poderia ser um conforto, poderia ser uma aliada, e muitas vezes ela vem aí como mais um fator estressante, como mais um fator que eu não consigo lidar.
Então, né, espero que no decorrer da nossa conversa eu possa simplificar um pouco isso, tá bom? É claro que esse equilíbrio perfeito, como a gente está vendo aqui, a gente sabe que é bem difícil conquistar. Às vezes a balança vai pender para um lado, às vezes ela vai pender para o outro, mas se a gente escolher e se a gente identificar que a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio e sentir-se bem assim, por que não, né? Essa questão da ociosidade, ontem mesmo eu atendi uma professora que terminou segunda pós-graduação e ela falou que ela sente um vazio porque no sábado ela está com o tempo mais livre, né? Então, assim, se cobra porque de repente ela vê que no sábado ela não precisa fazer trabalho, ela não precisa estudar, ela não precisa assistir uma aula, e isso de repente está trazendo um vazio. Esse é um exemplo, né? Mas são vários outros aí que a gente vê que muitas vezes a mulher se cobra muito por precisar também, né? Ficar um tempo só para ela, né? De recolhimento. Então, pensando nisso, né, eu acho que é bastante interessante se a gente quiser buscar esse equilíbrio aí, né, entre ser produtiva e ao mesmo tempo aceitar um momento de descanso. Eu acho que é interessante a gente parar para pensar um pouquinho como que a gente está se sentindo nesse momento, né, buscar um autoconhecimento para que comece a pensar em estratégias, em ações, para de repente buscar esse equilíbrio mesmo, tá? Então, eu coloquei aqui algumas reflexões, então, como que está o nível, né, da autocobrança, como que está a qualidade do sono, né? Será que eu me cobro tanto a ponto de isso interferir no meu sono, né? Será que eu busco tanto a perfeição em tudo, em casa, em trabalho, com filho, que isso também está interferindo no meu sono, né? E meu humor, irritabilidade, ansiedade, nervosismo, sintomas depressivos, ou não, eu estou feliz, estou satisfeita, estou realizada, estou surpreendida, né? A minha disposição, né? Então, com tantas tarefas a fazer, eu me sinto extremamente esgotada e desgastada para cumprir todas essas tarefas. Tem alguma coisa que eu consigo fazer com prazer, né? Como que está a minha disposição para dar atenção para o filho, por exemplo? Como que está a minha disposição para eu buscar alguma coisa para mim que eu estou precisando, né? Com relação às dores, algo que eu percebo muito no dia a dia dor de cabeça, já me acostumei com ela, né? A dor abdominal, a gente vai falar um pouco sobre intestino aqui, né? Então, aquele desconforto no estômago, no intestino, também já aprendi a conviver. Dor no pescoço, tensão nervosa, inchaço nas pernas, né? Então, são coisas que às vezes a gente só sabe que a mulher está passando porque a gente pergunta, porque muitas vezes ela aprendeu a conviver com isso, né? Atividade física, e daí aqui eu vejo que também existe um grande extremismo, né? Ou eu me matriculo na academia, que é aquele lugar que eu não gosto muito, mas que todo mundo fala que tem que ir. Tem muitas pessoas que gostam de academia, mas tem outras que não. E eu vou 5 vezes por semana e fico lá durante 1h30, ou simplesmente eu não faço nada, porque, né, a variação entre o 8 e o 80, né, que a gente vê que flutua muito nas pessoas. Com relação a lazer, né, então tem algum tempinho para mim, né, eu mesma, a mulher, né, a pessoa, não a mãe, não a profissional, né. Com relação à saúde física, né, eu tô fazendo autoexame, eu tô em dia com o meu check-up médico. Isso é algo também que eu percebo com muita frequência, né? Né, consultou seu ginecologista esse ano, tal. Ah, não tive tempo porque não fiz meus exames, por isso e aquilo. De repente, seu filho fica doente, tem uma diarreia, uma dor de garganta, uma coisa assim, daí você conseguiu achar tempo para levá-lo a uma consulta, mas não achou o seu tempo,
né? Ah, o marido se queixou de uma doença, de uma dor no peito, você já agendou o cardiologista e tal, e de repente as suas necessidades vão ficando em segundo, terceiro, quarto plano, né? Com relação ao intestino, a gente vai falar um pouco mais para frente aí, né? Mas como é importante a gente observar como está o nosso funcionamento intestinal. A gente sabe há muitos anos aí que o intestino não é só aquele órgão que expele conteúdo fecal, né? Ele é um órgão que tem muita influência na saúde, tanto física quanto a saúde mental. E muitas vezes a gente vai deixando isso de lado, e também se tem gases em excesso, se tem dor, se tem intestino preso, parece que vai deixando e vai convivendo com aquilo, e a gente vai ver um pouco mais para frente a importância disso. E daí, falando um pouquinho aqui sobre a alimentação, né, que é o tema principal. Eu já falei um pouquinho sobre os extremos da alimentação, e daí eu coloquei, né, assim, como reflexão mesmo, né, o que é essa alimentação? Eu tô prestando atenção na minha alimentação ou ela tá indo do jeito que dá, né? Puxa vida, né? A gente vai lá escutar a nutricionista falando, ou de repente eu passei por um médico, ele recomendou que eu consultasse uma nutricionista, ela vai mexendo na minha alimentação, é mais um fator para me preocupar, é mais um fator estressante, e na verdade não, né? A gente tem que pensar, a alimentação, ela é minha inimiga ou ela pode ser minha aliada, né? E daí que são dois pontos, né? Ela é minha inimiga no sentido de que me traz desconforto, né? Então, tem determinados alimentos que eu sinto uma digestão mais pesada, tem determinados alimentos que eu sinto que prendem mais meu intestino, eu nunca fiz esse tipo de associação, né? Às vezes até o desconforto como sensação de culpa, né? Como eu falei do doce ali, né? Ah, eu queria tanto comer um doce, acabei comendo, mas eu me sinto culpada porque eu não devia, porque eu já ouvi falar que não deve e tal, ou sei lá, uma fritura, uma carne vermelha, um refrigerante. Então, assim, o quanto isso traz de desconforto e o quanto a alimentação poderia trazer de bem-estar, né? E a gente poderia pensar também entre se ela é nossa inimiga ou se ela é aliada, nessa questão de a mudança alimentar ou as escolhas alimentares estão sendo impostas, então é aquela ideia da dieta, que eu vou ter que deixar de comer um monte de coisa que eu não gosto, que eu gosto, vou ter que deixar de comer o que eu gosto, vou ter que passar a comer alimentos que eu não gosto, só eu vou comer lá em casa, porque ninguém está de dieta, só eu que preciso da dieta, né? Normalmente as pessoas falam em custo, em dificuldade de acesso, dificuldade de encontrar. Então, falou em mudar a alimentação, vem a ideia da dieta, daquilo que não é agradável, né? Então, pega o chicote lá e vamos começar o martírio, né? Ou, de repente, a escolha alimentar, a alimentação, a mudança da alimentação, ela é uma escolha de vida. É algo que eu quero, é algo que eu sinto que eu posso fazer diferente para realmente ter benefícios, né? Alguns benefícios conhecidos, porque eu escutei, porque eu li, porque algum profissional já me recomendou, né? E então é importante a gente pensar mesmo, né? O quanto a alimentação pode vir, né? Trazendo boas repercussões na nossa vida, né? Isso depende de como eu vou realmente encarar ela e colocar ela na minha vida, né? Se eu pensar em fazer uma dieta e isso me traz sentimentos negativos, provavelmente não vai dar certo. Se eu pensar em fazer escolhas alimentares que podem me trazer bem-estar, eu vou ter um planejamento para que isso aconteça, eu vou ter uma organização para que isso aconteça, e eu vou me sentir livre também para comer todos os tipos de alimento, né? Então, eu vou organizar a minha alimentação com nutrientes que a gente sabe que trazem bem-estar, mas também quando a família quiser comer lá pizza, eu também vou comer. Porque eu percebo que a pessoa que pensa em dieta,
Ah, meu Deus, é tão difícil, porque minha família vai querer uma pizza e eu não posso, porque eu tô de dieta. Isso não é correto, né? Então, volto de novo a falar sobre o equilíbrio, né? Não existe alimento proibido, assim como não existe alimento milagroso. A gente tem que achar um contexto aí que seja adequado para cada pessoa, de acordo com o ambiente que ela vive, né? E daí a gente fala um pouquinho aqui, né? Se a gente pensar que a alimentação afeta nosso humor, né? Então, posso estar mais estressado, mais ansioso, mais irritado e mais depressivo, e depende da minha alimentação. Claro que também não é um milagre, né, pessoal? Então, assim, a gente passa por situações de estresse no dia a dia. Mas dependendo de como eu estiver nutrido, a minha resposta ao estresse vai ser diferente. Não quer dizer que eu vou me livrar desse estresse. Não tem como, né? Porque fatores que nos preocupam, eles são externos e muitas vezes a gente não controla. Mas, dependendo como estiver a minha alimentação, as minhas escolhas, o meu consumo de nutrientes, a reação do meu corpo físico e emocional ao estresse que eu estou passando vai ser diferente, né? E daí isso afeta o sono, isso afeta a disposição, vai afetar o funcionamento intestinal, pele, cabelo, unha. Falando em humor, tensão pré-menstrual, né? Tem muitas mulheres que sofrem com isso mensalmente, às vezes não é 1, 2 dias, são 15 dias, 50% do mês passam por um período pré-menstrual conturbado, ou, né, a menopausa. Falando de câncer, que é o outubro rosa, né? Então, a alimentação, ela tem essa característica aí de estar protegendo a gente ao desenvolvimento de câncer. Manutenção de peso adequado, aqui é algo assim que eu coloquei até individual ali, porque a gente tem os valores de referência por IMC, pega o peso, divide pela altura ao quadrado, tal, não sei lá, pelo teu IMC você deveria ter 60 quilos, e na verdade você tá com 80, e você pensa que, nossa, esse trajeto do 80 para 60 é muito longo, é muito difícil, acho que não, eu tento e desisto, eu tento e desisto. Se eu usar as ferramentas erradas, eu vou desistir mais rápido ainda e vou voltar a um comer compulsivo. Então, quando a gente fala em peso adequado, muitas vezes a gente não precisa dar conta do IMC, né? A gente vai ver mais para frente que tem estudos que mostram ali que uma pessoa que perde 5% do peso corporal já tem benefício para a saúde. O que é 5% de 80? 4 quilos. 4, 5, 6 quilos. Que, de repente, com uma intervenção adequada e que busque esse equilíbrio, é uma redução de peso, né? Como eu falei, é 5%, mas que vai trazer muito bem-estar. Então, a gente não precisa oscilar entre os extremos, de novo trazendo os extremos, né? Ah, já que eu tenho que ir para 60, são 20 quilos, vou ficar com meus 80 mesmo, né? Daí do 80 vira 90, né? Não, né? A gente pode ter benefício com reduções mais moderadas, digamos assim, tá? E daí a gente tem que falar um pouquinho sobre lazer, né? Se a alimentação estiver dentro do teu contexto de vida, que é algo assim que você escolheu, que você quer que ela aconteça de uma forma melhor para você e para tua família, você vai passar por um processo de organização disso, de planejamento disso, né? Então, higienização, congelamento, armazenamento, porcionamento, né? Então, a maneira que eu vejo, assim, que funciona muito bem com aquelas pessoas que eu acompanho, ajudá-las em todo esse processo de organização e de reconhecimento da estrutura que a pessoa está, né? Não é só contar calorias e falar, ó, tua necessidade calórica é 1.000, 1.200, sei lá quantas calorias, faça isso no café, no almoço, então agora é com você, se vira. Não, né? Uma boa forma da gente reestruturar a alimentação, se tiver necessidade, é primeiro conhecendo qual que é o contexto, né? Qual que é a situação, o que me leva a comer, o que não leva a comer. A gente fala muito sobre o comer emocional, porque ele não come só pela fome. Existe a fome emocional,
né? Existe a fome física no estômago, existe a fome emocional, que está relacionado com todos esses sentimentos que a gente está trazendo. Então, acho que isso é importante ser levado em consideração, para que a gente primeiro passe por uma organização, e se a minha rotina está organizada, também sobra um tempinho para o lazer, né? Falando de humor, então, a gente não tem como não falar de serotonina, que é um neurotransmissor que atua no cérebro, regulando humor, sono e apetite. Aí aqui tem um detalhe, né, uma característica da serotonina. Normalmente ela está alta no período da manhã e ela tende a ter uma queda no final da tarde. Então isso muitas vezes explica o porquê que de manhã muitas pessoas não acordam com fome, mas final de tarde, se pudesse, comeria a casa, né? Então, eu escuto bastante isso, né? Ah, de manhã eu vou bem, na hora do almoço até vou bem, mas chega à tarde e eu quero comer tudo, né? Então, um dos fatores está explicado por essa queda de serotonina, tá? E por que eu trouxe ela aqui? Porque a serotonina ela é produzida por alguns alimentos. Então, se a gente tem isso dentro da alimentação diária, a gente vai evitar essa queda da serotonina no final da tarde, né? Ela fica mais estável, então meu apetite de tarde e final de tarde, ele não é tão grande, tá? Então, rapidamente eu vou colocar alguns exemplos aqui, né? Então, o triptofano, que é importante para produzir serotonina, está presente nas proteínas animais, né? Então, carne, ave, peixe, laticínios, nozes, banana ou chocolate, por isso que se explica tanto, né, a relação do chocolate na sensação de bem-estar, porque além de muitas pessoas gostam, né, tem umas que não gostam, mas a grande maioria das pessoas que gosta, já gosta pelo sabor dele, né, e ainda ele ajuda a produzir serotonina, né. As fontes de carboidrato e vitamina B6, então vejam ali, é batata, é aveia, arroz, pão, milho, germe de trigo, né, banana, abacate. É muito comum eu observar as pessoas crucificando os carboidratos e tirando da alimentação. O pão, então, parece um vilão. Eu pus pão integral aqui porque a gente está falando de vitamina B6, mas não quer dizer que você não vai comer um pão branco, um pãozinho francês, com aquela crocância, aquele saborzinho, por que não? Ele também é uma fonte de carboidrato, né? Por que não intercalar os dois, né? Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas deixam de comer carboidratos, batata, né, como tá ali, a banana. Nossa, algumas pessoas têm medo de comer banana, né? Ah, porque a banana é muito doce. Não, a banana é mais uma fruta, né? Então, a simplicidade da alimentação traz benefício. Fontes de magnésio, então, de novo, vem o leite, vem feijão, né? Algumas castanhas, aveia, lentilha. Aí aqui entram as sementes, que eu falei, linhaça, gergelim, semente de abóbora. Tem gente que vai muito bem com semente, que gosta, tem outras que já não gostam tanto, então também não é obrigatório, a gente tem outras fontes de magnésio que são mais comuns, né? Aí aqui eu coloquei no cantinho as fontes de ômega 3, né? Então, peixes, esse a gente sabe que são alimentos que normalmente a grande maioria da população acaba não consumindo. De novo, tem as sementes ali, nozes. E como o ômega 3, ele é comprovado aí que ele tem benefícios na saúde mental, muitas vezes em depressão, em ansiedade. O ômega 3, ele tem benefícios na saúde cardiovascular. Se a gente vê que pela alimentação fica difícil, é um dos nutrientes que a gente normalmente faz suplementação. Mas daí precisa ser bem avaliado, né? E a gente tem aqui as fontes de cálcio e os probióticos, né? Então, o cálcio nos laticínios, os probióticos normalmente no iogurte. Vou falar um pouquinho sobre os probióticos, né? Então, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, talvez outras não, mas são aqueles lactobacilos vivos que a gente vê aí em algumas propagandas, né? Que tem nos leites fermentados, que tem em alguns iogurtes. Então, tá super comprovado os inúmeros benefícios que ele traz à saúde, né? Então, eu vejo que laticínios são alimentos que estão sendo deixados de lado. Iogurte, poucas pessoas consomem, o próprio leite, poucas pessoas consomem. Tem algumas publicações que falam que o leite pode aumentar a alergia, que pode aumentar a rinite alérgica, que pode aumentar manchas de pele. Isso não é comprovado cientificamente, né? Só vai acontecer
a pessoa que é alérgica à proteína do leite. Mas a pessoa que é alérgica à proteína do leite, ela tem várias manifestações, inclusive diarreia, um desconforto abdominal muito grande, né? Às vezes a pessoa só tem intolerância à lactose, daí ela vai e usa lá um leite zero lactose, mas não precisa tirar, né? Então tem que cuidar um pouquinho com as informações que rodam aí nas mídias, porque essa associação que fazem entre leite e alergia é só para pessoas que têm alergia à proteína do leite. A grande maioria não tem. Então, poderia estar consumindo, né? E com grandes benefícios à saúde. Aqui eu, né, trouxe uma foto, então, dos probióticos, né? Então, são as bactériazinhas do bem aqui, né? Que a gente tem dentro do intestino. E para que elas estejam vivas dentro do intestino, elas também precisam do seu alimento, né? Que são os chamados de pré-bióticos, que são fibras que elas usam aí como energia. E a gente encontra em diversas frutas, né? E vegetais, tá? Então, a gente tem toda essa preocupação com a função intestinal, porque a gente sabe que existe um desconforto, né, local no intestino, quando não tem uma boa função intestinal, mas a gente sabe que o intestino que não funciona bem, ele afeta o corpo como um todo, o metabolismo como um todo, né? Então, a gente mostra aqui, né, os dois lados, né, uma alimentação mais rica em fibras e cereais, água, né? Ela vai trazer uma saúde intestinal. E, por outro lado, se a pessoa só consome gordura, só consome farinha branca, de repente tem a necessidade de usar medicações como antibiótico, corticoide, anti-inflamatório, né? Então, a soma de vários fatores por muito tempo normalmente prejudica o intestino, né? Então, é possível passar de um estado de um intestino que está prejudicado para um intestino saudável? Com certeza, isso vai trazer inúmeros benefícios à saúde, tá? E não precisa abandonar estes alimentos, né? A gente pode manter aí uma proporção adequada. Então, quando a gente fala em intestino não saudável, existe um termo que a gente fala muito aí cientificamente, que é a disbiose, né? Que é um distúrbio entre as bactérias intestinal. E daí aqui estão alguns dos prejuízos, né? Então, ou a pessoa tem diarreia, ou tem obstipação, gases intestinais, que muitas vezes geram dor abdominal, pode ter algum sangramento nas fezes, vários tipos de câncer relacionado ao intestino que não está legal, deficiência de vitaminas e minerais, e aqui é interessante a gente falar sobre disposição, né? Então, já que a gente tem várias coisas para fazer, vamos cuidar da nossa disposição, né? E às vezes, existe ali baixos níveis de ferro, baixos níveis de B12, existe um consumo pequeno de vitaminas do complexo B, então a minha disposição vai lá embaixo mesmo, né? Então o dia se torna muito mais cansativo, tá? Outro fator bastante importante na saúde feminina aqui é a candidíase de repetição, né? É muito comum eu acompanhar, né, mulheres que tratam candidíase com vários tipos de antifúngicos, né, seja via oral, seja local, e ela volta e ela persiste, e aquele desconforto está sempre ali, e isso prejudica muito a qualidade de vida. E de repente a gente dá uma olhada para o intestino. E quando a gente faz o tratamento intestinal, a gente melhora toda a população de micro-organismos do corpo. Ah, mas você está melhorando no intestino? Vai agir ali na região feminina, vaginal? Vai. Porque nós temos uma população de micro-organismos que estão hospedados na gente, né? Se eles vão ser mais patogênicos ou se eles vão ser mais benéficos, vai depender do nosso estilo de vida e da nossa alimentação. Então, é bastante comum a gente conseguir melhorar muito aqui com a alimentação, né? Imunidade baixa também, a gente sabe que alimentação, sono, saúde mental trazem, né, efeitos na imunidade. Então, problemas de pele também estão relacionados com o intestino, apetite, né? Então, a vontade exagerada de consumo de carboidratos e massas e doces está relacionado com o intestino que não funciona bem, porque a gente tem queda da serotonina.
o intestino produz 90% da serotonina que eu falei lá para vocês. Então, se ele não está bem, a gente tem menos serotonina e vai ter um apetite e um humor totalmente alterado, tá? Então, aqui, né, rapidamente, colocando aí sobre os benefícios do intestino saudável, né? Então, a gente vai regular a evacuação, pode trazer saúde intestino e coração, pode ter alguma influência em perda de peso. Nos últimos anos, as pesquisas sobre probióticos e peso estão crescendo muito, com resultados bem legais. A saúde intestinal passa por alergia também, passa por imunidade e passa por saúde mental, tá? Daí aqui falando um pouquinho sobre a tensão pré-menstrual, né? A gente tem uma outra, pode ter um outro significado para TPM, né? Todos os problemas misturados, só quem tem sabe o que eu estou falando, né? E a gente sabe que quase 80% das mulheres sofrem com isso mensalmente. Então, a gente tem aí, né, diversas alterações de emocionais, assim como alterações físicas mesmo, né? Então, dor nas costas, dor nas mamas, dor abdominal, inchaço nas pernas, né? Altera apetite, enfim, né? Então, todas as emoções no mesmo dia e às vezes em poucos minutos, todas as emoções estão à tona. Vai ter alteração de apetite, né? Então, a gente observa muitas vezes que existe aquele comer compulsivo, né? Que eu quero, ninguém me segura, não diga que não, porque daí sim que eu vou comer, né? E quando começa a comer, já vem um arrependimento, uma sensação de culpa, porque eu não deveria, porque eu tô comendo, e daí pronto. Aí vem a tristeza como um todo, né? Então, essa dificuldade em lidar também com esse apetite que parece ser descontrolado, né? Tem muitas pessoas que têm esse ciclo do apetite aqui, entre eu quero, mas eu me arrependo, eu me culpo e isso me deixa mal, e fora da TPM também, então é importante identificar se isso acontece, né? E aqui algumas, né, situações, né, que nem a gente sabe o que a gente quer, como é que o outro vai ajudar, né? Então, aqui fala, né, o que você realmente quer, né? Algo mais simples, mais complicado, né? E a TPM não afeta só a mulher, todos que estão ao nosso redor, né? Então, é importante também a gente estar atento se isso é um fator que me incomoda e eu posso buscar ajuda e devo buscar ajuda, tá? Alguns alimentos são aliados aí na tensão pré-menstrual e vejam como são alimentos simples, né? Alimentos fontes de ferro, então carne, próprio feijão, a vitamina C, então frutas com vitamina C, laranja, limão, abacaxi, morango, né? Aqui volta a falar dos integrais, né? O leite, né? Como eu falei, fonte de triptofano, melhora a serotonina, melhora a tensão pré-menstrual, feijão, brócolis, couve-flor, diferentes frutas, legumes, o ômega 3, enfim, né? Então, muitas vezes a pessoa tem receio de uma mudança alimentar porque acha que vai complicar, mas a gente pode ter muitos benefícios com alimentação simples, né? Basta a gente ter isso bem distribuído ao longo do dia, né? Algo que eu percebo que as pessoas muitas vezes negligenciam é um bom café da manhã e um bom almoço, né? Se a pessoa está em busca por dieta, né? Por qualquer que seja o motivo, as refeições que normalmente as pessoas mais erram é o café da manhã e o almoço. Por quê? Porque normalmente a pessoa tira o carboidrato. Então, ela tira o pão, ela tira o arroz, ela tira o feijão. Algumas dietas dessa tiram frutas. Então, o que vai acontecer, né? Pode até ser que tenha uma perda de peso, mas não mantém aquilo. Ou é uma perda de peso muito penosa, muito sofrida, né? E daí, todos esses sintomas que a gente está falando de estresse, tensão pré-menstrual, eles ficam acentuados. Então, a mulher já sofre tensão pré-menstrual porque tem um ciclo interno hormonal. Então, esse ciclo interno hormonal, dificilmente eu vou mexer, porque é característica biológica. Mas se eu tiver no meu dia a dia
atitudes que pioram o meu estado emocional, uma alimentação que não favorece o controle da TPM, então essa TPM vai estar triplicada, esses sintomas estarão triplicados, né? Então, né, colocando ali só, a gente já falou um pouquinho, mas acho que é legal ilustrar. Então, se a gente pensar em alimentos que ajudam na produção de serotonina, a gente vai estar melhorando o nosso humor, o nosso sono, a atenção pré-menstrual e o apetite, né? Então, quando eu falo aqui que não existe alimento proibido, assim como não existe alimento milagroso, qual que é a diferença, né, entre uma pessoa que tem uma alimentação baseada, né, nisso tudo que eu estou falando aqui, que traz benefícios à saúde, mas que também se permite comer o doce, a pizza, a fritura, a gordura? Depende de como está o emocional dela. Porque daí ela vai conseguir, por exemplo, escolher o que ela realmente quer comer. Ela vai conseguir sentir que ela comeu uma porção e está saciada, não vai ter aquele comer voraz. Então, essa a chave, na verdade, né? Quando a gente pensa em equilíbrio. Só que o que eu percebo na minha prática é que durante tanto tempo as pessoas vêm tirando, cortando, evitando ou colocando e muitas vezes complicando tudo isso, que elas se perdem nessa questão entre o que é fome, o que é vontade de comer, se eu já estou saciada, se eu já estou satisfeita, né? Eu planejo a minha alimentação, eu organizo minha alimentação ou vai como dá, né? Então, acho que tudo isso aí é importante a gente estar considerando, né? Se a gente for falar aí de pele, cabelo e unha, né? A gente sabe que isso também promove um pouco de bem-estar sem extremismos, né? Então, a gente tem aqui, né, os ovos, vejam, cenoura, que é algo simples, laranja, né, feijão, carne bovina, porque é fonte de ferro, traz de novo aqui o iogurte, né? Então, eu trago esses alimentos por quê? Porque eu vejo que as pessoas normalmente não comem. Ou quando comem, acabam não comendo na quantidade adequada, ou é bastante interessante a gente pensar que eu falei do café da manhã e do almoço, mas o jantar é uma refeição que muitas pessoas se perdem um pouco, assim, né? Porque, já passou o dia inteiro fazendo tanta coisa, ainda vai pensar no jantar, então, vamos comprar alguma coisa, vamos na padaria pegar um pão com uma manteiga, alguma coisa assim. E deixa de ser uma refeição onde pode ter esses nutrientes que a gente está mostrando aqui. Pode ter o feijão, pode ter uma carne, pode ter um ovo, pode ter um vegetal. Mariana, mas isso dá tanto trabalho. Concordo, né? É mais trabalhoso do que a gente passar na padaria e pegar um pão com queijinho, ou um pão com manteiga, um pão com margarina, ou iFood, né? É mais trabalhoso. Mas, volto a repetir, se for uma escolha de vida, né, que eu quero que a alimentação me traga determinados benefícios, eu vou buscar com que isso aconteça na minha vida de forma que não seja mais um fator estressante, né? Falando um pouquinho de calor, pele mais seca, ausência da menstruação, aumento das infecções vaginais, aumento das infecções do trato urinário, né? Diminuição da elasticidade da pele, maior risco de doença cardíaca, então tudo isso acontece pelas variações hormonais. A alimentação pode ajudar nesse contexto? Pode, né? Então a gente tem que pensar que tem uma perda óssea, tem uma perda muscular, então a gente precisa pensar em fontes de cálcio, em fontes de proteína, na vitamina D, né? A vitamina D a gente depende da exposição ao sol, mas a gente sabe, né, que é difícil, então às vezes fazer uma reposição orientada por um profissional, né? Os probióticos, como eu já falei, eles ajudam a diminuir as infecções, melhoram a imunidade. A gente tem aqui os extratos de cranberry também, que são bastante úteis nas infecções urinárias. A prevenção da doença cardíaca, né? Por alimentos que são antioxidantes, como as frutas cítricas. A gente tem o uso do azeite de oliva, que pode ajudar a prevenção da doença cardíaca. A gente tem o maior consumo de cálcio, que também pode ajudar na doença cardíaca. Então,
tudo isso pode melhorar a qualidade da vida da mulher que está em menopausa, né? A gente pode pensar naqueles alimentos que regulam o humor e a depressão. E aqui, quanto aos sinais, né, físicos, aí os sintomas como ondas de calor, se fala muito sobre isoflavonas de soja e alguns fitoterápicos, não sei se alguém já ouviu falar sobre alguns chás. Eu pus 2 pontos de interrogação ali, porque assim, quando a gente pesquisa e quando a gente vê cientificamente, a gente tem estudos que mostram benefícios e tem estudos que mostram que não tem efeito nenhum. Isso depende da intensidade do sintoma da mulher, né, de todo um histórico de vida da mulher, né? Então, por que para uma vai funcionar, por que para outra não? Porque é um contexto que tem que ser avaliado, né? Então, fica o alerta para não se suplementar sozinho, tá? E controle de peso corporal. A gente sabe que na menopausa existe uma tendência ao aumento de gordura corporal, com redução de massa muscular. As mulheres têm uma fragilidade muscular, têm uma fragilidade óssea, então isso tem que ser pensado também. Mas aí aqui, se a gente falar em peso corporal de novo, entra naquilo que eu já comentei, que às vezes uma perda de peso aparentemente pequena já pode ajudar e muito, principalmente nas ondas de calor, tá? E na prevenção de doença cardíaca, né? Falando um pouquinho sobre câncer, né? Eu achei interessante colocar aqui essa questão de mitos e verdades, porque muito se fala também, né? Um dos mitos que eu mais vejo é sobre aqui a carne vermelha, né? E o risco de câncer. Então, a gente sabe que o que está relacionado a câncer com relação à carne é a gordura saturada, mas a gente tem cortes de carne vermelha que são mais magros, né? Então, lá um patinho, um coxão mole, um alcatra, uma maminha, né? E precisa retirar, né? Algo que se fala bastante é sobre aquecer alimentos em recipientes plásticos, né? Então, colocar plástico em micro-ondas, por exemplo, isso daqui pelos bisfenol e fitatos que pode ter no plástico é uma verdade. Então, sempre que a gente for aquecer algo, a gente prefere uma panela ou um vidro, tá? Não existem alimentos milagrosos para nada, né? Para o câncer também não seria diferente, tá? Só tô dando uma olhadinha no horário aqui. É possível, com uma alimentação adequada, prevenir câncer? Com certeza é. A exposição ao forno de micro-ondas provoca câncer? Isso não, né? O que a gente não deve é pôr um alimento dentro de um plástico e colocar no micro-ondas, mas o próprio micro-ondas não vai acontecer nada, tá? Fazer poucas refeições ao dia é o melhor tratamento para quem tem câncer, né? Isso também não é uma verdade. E a atividade física ajuda no câncer, né? Independente da perda de peso, daí por todos os benefícios que o exercício físico vem promover aí com relação à saúde, tá? E daí aqui eu trouxe, né? Eu fiz questão de trazer aqui um dado científico para esse assunto, falando, né, do risco da obesidade com câncer, tá? Então, os mecanismos e as perspectivas, mas o que eu mais quis mostrar aqui, ó, foi o que eu falei lá no começo, ó, que um controle de peso de 5 a 10% pode promover inúmeros benefícios à saúde. Então, a grande dificuldade que eu percebo na minha prática clínica é que muitas vezes a pessoa imagina, ou ela almeja, ou ela idealiza que a perda de peso tem que levá-la para um valor lá que ela vai ter que perder 10, 15, 20, 30 quilos, e às vezes só de pensar nisso ela fica desmotivada, ou ela procura formas de tratamento que muitas vezes não são as melhores, e muitas vezes a gente percebe que até tem uma perda, mas tem um reganho, não tem uma continuidade no tratamento, né? Aquelas pessoas que compreendem, né, que veem que a perda de peso, ela é para um benefício de saúde e que ela compreende que o importante é perder, né, e sem ficar colocando metas muito rígidas, são aquelas pessoas que evoluem muito melhor, né, e são aquelas pessoas que respeitam a sua situação de vida, as suas preferências, o seu contexto familiar, o seu contexto profissional. Então, quando existe esse respeito e existe uma escolha, né, de trazer a alimentação aí como um benefício real, elas têm um resultado com certeza muito mais duradouro, independente do número que teve aí de redução na balança, tá?
Então, aqui, falando um pouquinho sobre lazer, que eu falei lá no começo, né? Eu acho que em tempos de pandemia, né? Acho que a gente teve que aprender um pouco a pensar em lazer nas coisas simples. Eu vejo que existe uma necessidade muito grande das pessoas, né? Em planejar viagem, grandes passeios e reunir muitas pessoas em casa, e que só isso seria lazer, né? E de repente, ficando em casa com a família, a gente teve que se reinventar e teve que ver que muitas vezes o momento de lazer pode ser, né, uma brincadeira com o filho, isso daí já aumenta também a produção de serotonina, porque a gente dá umas risadas, né? Sair para fora, mesmo que agora seja de máscara, né? Ouvir música, né? Às vezes dançar, enfim, exposição ao sol, né? Aqui a gente poderia colocar lazer e bem-estar, né? Eu acho que eu coloquei ali o sol na janela, né? Teve uma paciente minha que eu falei para ela, né? Puxa vida, né? Por que você não tenta, de repente, se expor ao sol? Porque a gente tem tanto benefício e tal. Ela falou, só se eu colocar meu computador na janela do quarto da minha filha. Daí a gente parou para pensar nisso que ela falou, né? Existe algum problema do computador ir para o quarto da filha? Ela falou, sabe que não, Mariana, né? E depois de um tempo, ela falou, nossa, como mudou meu ambiente de trabalho, porque eu estou sentada do lado de uma janela, né? E antes eu ficava num lugar onde eu ficava com frio, com os pés frios, e de repente agora eu sinto até calor, né? Então, algo assim tão simples que, de repente, quem está fora da situação consegue observar mais que quem está naquele meio ali, né? E aqui eu coloquei como momento de lazer a questão de um bom banho, né? Considerando o racionamento de água, que a gente não pode fazer desperdício, mas aqui eu quis falar algo assim que fez muito sentido para mim como mãe, né, de filhos pequenos, porque há 3 anos atrás eu estava grávida da minha segunda filha. E eu lembro que eu cheguei na minha ginecologista, eu não estava legal, né? E eu falava, eu não tenho tempo para mim, eu não consigo nem ir ao banheiro sozinha, eu não consigo tomar um banho, porque meu filho chora e bate na porta e fica abrindo, e tal. E daí ela falou assim, não, isso não pode, meu obstetra, né? Isso não pode, ela falou, né? Eu acho que é interessante você pensar direito nisso e conversar com o teu filho, né? Que a mãe tem um momento com ele e a mãe tem um momento para ela, né? E eu lembro que eu tentava tomar banho num horário que meu marido não estava, então ela falou, mude teu horário de banho, porque de repente teu marido já está em casa e tal, e conversa. E engraçado que ela falou que ela precisou fazer isso na vida dela. Daí ela falou assim para mim, Mariana, hoje os meus filhos são adolescentes, eles têm ali 15, 17 anos, e a gente tem um sinalzinho assim, ó. Ela falou até hoje, Mariana, ela faz um pezinho assim, ó. Eles já sabem, a mãe tá precisando de um tempo para ela, né? E ela falou que uma pessoa falou isso para ela, ela usou na vida dela quando os filhos eram pequenos, hoje os filhos são adolescentes, ela ainda usa, ela passou para mim, e como eu tô falando aqui acho que de saúde em coisas simples e bem-estar em coisas simples, e que a gente está em pandemia, muito tempo em casa com o filho, eu achei que poderia fazer sentido para algumas pessoas, assim como fez para mim, né? Então, a minha experiência foi, né? O meu filho ficou 10 dias ainda chutando a porta do banheiro, né? E eu não desisti, né? Então, no dia seguinte, eu falava, filho, agora a mãe vai para o banheiro, né? A gente, né? Eu dava a atenção que ele precisava, em termos de brincar e tudo mais, tal, mas agora é o tempinho da mãe, a mãe. Então, no segundo dia, continuou chorando, no terceiro. São 10 dias eu tendo a mesma conversa e ele batendo na porta até que ele parou, né? Isso com o meu menino, tá? A minha menina, em 3 dias, ela já entendeu que não adiantava mais que ela batendo na porta, que eu não ia abrir. Então, assim, foi uma escolha que eu fiz, né? Que eu queria aquele tempo para mim, realmente, né? E daí ali a gente já aproveita e já, quem sabe, se olha no espelho e fala, como foi o dia hoje? O que eu estou precisando? O que eu estou sentindo? Enfim, né? Quem sabe é um momento aí que a gente possa ter essa reflexão de como que a gente tá e se a gente está precisando buscar ajuda, né? Por que não, tá?
Porque o estado de saúde, né, ele tem que ser o bem-estar físico, mental e social, e não é só não ter doença, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde não é não ter doença, é estar bem, né? E então, eu falei um pouquinho aí dessa questão da pandemia, que a mulher está sobrecarregada, mas isso não é de agora, né? A gente exerce multitarefas aí desde sempre, né? E agora as coisas só se somaram um pouquinho dentro do mesmo ambiente, né? Mas a gente sempre tem essa característica, né? Até existe, né? Aquela brincadeira que a mulher faz múltiplas coisas, o homem não, enfim, mas o quanto isso é bom, o quanto não é. De novo, volta aquela questão do equilíbrio. É bom desde que não seja extremo, né? E essa questão da gente parar um pouquinho e voltar a atenção para a gente é para que, de repente, a situação fique assim insustentável, né? Então, se percebe que está um pouco do humor um pouco mais depressivo, que está mais irritada do que estava, né? Que o intestino não está legal, não sei o que lá. Não espera chegar numa situação onde vai ter um sangramento intestinal, não espera chegar numa situação onde vai entrar em depressão, né? Então, eu achei apropriado terminar com essa frase, né? As coisas difíceis, que parecem difíceis de ser resolvida, são as mesmas que seriam mais fáceis de ser solucionadas no tempo certo, né? Então, aqui tem a foto de um bebezinho ali tentando calcular a tabuada do 1, não vai conseguir, porque não é o momento dele calcular a tabuada do 1, né? E para a gente é a mesma coisa, né? Então, às vezes, são coisas que a gente quer que tenha solução naquela hora e que muitas vezes não vai ter, então a gente não tem que ficar sobrecarregando isso. E, ao mesmo tempo, tem coisas que, se eu prestar atenção em pequenos sinais que o meu corpo me dá, quem sabe, se eu buscar solucionar isso nos primeiros sinais, eu vou ter, né, provavelmente uma chance de solução mais fácil. Mas não quer dizer que, se eu já estiver numa situação mais avançada, seja num estresse mais avançado, num problema intestinal mais avançado, num problema cardíaco, num diabetes, não quer dizer, né, que se de repente a situação, né, já se agravou um pouco, também não vai ter solução, claro que vai, né, desde que a gente escolha buscar isso, né, e acho que contar com a ajuda, né, de profissionais, tanto da saúde mental, quanto manter um check-up médico, enfim, acho que é importante a gente estar atento a tudo isso também, né? Que vai fazer a diferença no dia a dia, tá bom, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para contribuir, né? Não sei se a Paula quer voltar, o Diego. Tem meu contato aqui, caso alguém queira também compartilhar alguma situação, esclarecer alguma dúvida, né? Que às vezes, de repente, aqui pode ser que não tenha, né, não lembrou de perguntar e queira, então fica meu e-mail aí, fiquem à vontade para escrever. Maravilha. Doutora Mariana, quero agradecer em nome da Justiça Federal a sua participação, a disponibilidade do seu tempo de bater um papo com a gente, um papo muito proveitoso. Nós não tivemos perguntas, porque sua explanação foi muito esclarecedora. Então, eu agradeço a participação de todos e vou pedir a gentileza de ficarem atentas ao e-mail funcional de vocês. Na sequência, nós vamos mandar o relatório de avaliação de curso para que essa ação de treinamento possa ser averbada para vocês, tá bem? Então, lembrem de responder no prazo o relatório de avaliação do curso, tá bem? Desejo uma boa tarde a todos. Doutora Mariana, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço novamente, então, a oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma, né? E, novamente, então, me coloco à disposição caso surjam dúvidas. Então, aí está meu contato, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Boa tarde. Pela atenção. Até logo. Tchau, tchau.